Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz. Hoje é um dia muito especial, um dia que o Senhor está nos dando. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nosso momento devocional de todos os dias. Hoje é terça-feira da 7ª semana do tempo comum, 22 de fevereiro de 2022. 22 de fevereiro de 2022, terça-feira da 7ª semana do tempo comum. Nós seguimos o calendário da Igreja Cristã, é o lecionário comum. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. O Evangelho nós colocamos ao vivo de segunda a sábado, 8 horas da manhã no Facebook. Edson Cortaço Sardinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos agradecer a Deus por essa noite que Ele nos deu e por esse santo dia que Ele está nos dando. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho e pela tua imensa misericórdia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão santo e tão especial. Agora, Pai amado, fala conosco, nos dê um dia, Senhor, dirigido pelo Senhor. Dirige nossos passos, dirige nosso caminho, dirige, ó Deus, tudo aquilo que iremos fazer. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Permaneça conosco nesse santo dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom, seja bem-vindo, Elonede, Diná, Gênison, meu amigo Gênison, sejam bem-vindos. Nancy de Oliveira, glória a Deus pela vida de vocês. Renata Roque, Tereza Pereira, que alegria, Gessé e Carmen, Joel Moreira lá na Praia de Mauá, Claudinha, Leia dos Santos, aleluia, glória a Deus. Querida Josiane, que bênção. Irmã Suzy, Deus te abençoe, Suzy. Glória a Deus, irmão Fausto também. Todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu querido Reinaldo Pereira, Erodi Davi, bom dia para vocês. A paz do Senhor, Maria Lúcia Daniel. A paz do Senhor, você que está assistindo ao vivo, como a Luciana Salarini, não é? E você que está assistindo depois, vai assistir depois. Maria Helena, Lúcia, Patrícia Cabral, que alegria, Patrícia. Nathalie, a paz do Senhor, Nathalie. Estamos com saudade da Nathalie, né, mãe? Da Liz e do Alex. Que alegria, que bom estarmos juntos nessa manhã tão especial do Evangelho do dia. Querida Leila Melo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ione Costa, glória a Deus. Amém? Lelinha, não é? Cláudia Saior, que alegria estarmos juntos nessa manhã tão especial. Amém? Manhã abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você pode ser um compartilhador. Embaixo está escrito compartilhar, você clica e escolhe a primeira posição da esquerda e aí esse Evangelho do dia será compartilhado na sua página. Olha que alegria, hein? Irmã Jane, Denise Vieira, Deus te abençoe o Marcos, a irmã Eusique Naipe, que alegria, né? Sejam todos bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É uma alegria ter vocês conosco nesse dia tão abençoado, em nome de Jesus. Amém? Muito bom, meus irmãos. Martinha Silva, nossa intercessora Martinha. Que alegria, Martinha, estar com você essa manhã, em nome de Jesus. Queridos, vamos então estar lendo o Evangelho de hoje, não é? Glória a Deus.
Olha que bom! O Alcide Augusto, filho da Leinha, faz hoje 19 anos de casado, mãe. Meu amado Paulo César Muniz tem Hermes, que alegria, hein? Vamos orar por ele, pelo Alcide Júnior, não é? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ter muita festa, né? Cajuzinho, bolo, pastel de carne. Que legal. Bênção de Deus. Muito bom. O evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, é Marcos 9, do 30 ao 37. Nós estamos sempre, todo ano, na liturgia da palavra, na proclamação do evangelho, de segunda a sábado, os textos são lidos na seguinte ordem. Marcos, depois Mateus, depois Lucas, né? Tem essa ordem dos evangelhos. E no domingo, esse ano é o ano C, então sempre aos domingos será o evangelho de Lucas. Em algumas datas especiais, o evangelho de João. Mas hoje é Marcos 9, 30 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo saído dali, passaram pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando nos braços, disse-lhes: quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse santo evangelho, por essa palavra tão linda, tão rica. Pai, muito obrigado, Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, é importante você prestar atenção nesse detalhe. Jesus, o nosso Senhor, Ele quer ensinar algo aos seus discípulos. Ele quer ensinar algo em secreto. Ele quer ensinar algo onde só os seus discípulos deveriam saber muito bem. E os seus discípulos estão interessados em outra coisa. Eles não estão interessados em aprender o que Jesus quer ensinar. Lembra que não é a primeira vez que Jesus fala. O que Jesus está ensinando hoje, Ele ensinou lá em Cesareia de Filipe, lá em Bânias, atual Bânias. E agora Jesus vai ensinar de novo. Mas os discípulos estão discutindo algo diferente daquilo que o Senhor está ensinando. Porque os discípulos não entendem o que o Jesus fala, o que o Senhor Jesus pensa.
não entendem. Uma coisa o Senhor Jesus fala, outra coisa é o interesse dos discípulos. Todos os discípulos, sem exceção, tinham uma ideia política do messianismo de Jesus. Isso só vai mudar depois da ressurreição do Senhor. Depois da ressurreição do Senhor, o colégio apostólico é outro colégio apostólico, no sentido de direção. O Espírito Santo vem e tudo que Jesus ensinou, o Espírito Santo coloca no coração deles. Antes passava assim pela cabeça, para lá, para cá, misturava com o raciocínio humano. Depois do Pentecoste, as palavras de Jesus foram colocadas no coração dos discípulos. Mas antes da morte do Senhor Jesus, os discípulos seguem Jesus porque eles têm um chamado de Deus. Mas a esperança deles não é a esperança ensinada por Jesus. Eles têm uma esperança messiânica, construída no judaísmo da sua época. Eles acreditavam que Jesus iria chegar, iria realmente tirar todas as autoridades corruptas do templo, iria chegar e ia expulsar o Império Romano que dominava a Palestina, e que Jesus ia iniciar um império mundial. A ideia do messianismo é que Jesus seria o imperador mundial. Assim como Nabucodonosor foi o imperador, né, do Império Caldeu, Sargão foi imperador do Império Assírio, Alexandre o Grande foi imperador do Império Grego, não é? César, o imperador do Império Romano. No pensamento judaico da época, o Senhor, o Messias dos judeus, seria o imperador mundial. O messianismo seria algo que, através de Jerusalém, esse imperador iria reinar no mundo inteiro. Eles não tinham ideia, irmãos e irmãs, do sacrifício de Jesus, da cruz de Jesus, da dor de Jesus. Eles não tinham essa ideia. Então, nesse evangelho, você percebe Jesus falando uma coisa e eles discutindo outra. Será se essa cena não encaixa um pouco no cristianismo que nós vivemos? Olha que coisa interessante, irmãos. Marcos 9, 30 a 37, Francisco Matias, Fátima Rosim. E tendo saído dali, passavam pela Galileia e Jesus não queria que ninguém soubesse. Jesus iria dar o mesmo ensinamento que ele deu semanas ou meses atrás, quando ele estava lá em Bânias, quando Pedro, usado por Satanás, repreende Jesus. Jesus fala a mesma coisa. Ele dá um ensinamento, bate na mesma tecla. Ele, como pedagogo, ele volta na matéria ensinada, não é? Ele não queria que ninguém soubesse, era algo muito particular entre ele e os discípulos. E ele ensina assim, irmãos e irmãs, olha só, Mário, porque ensinava a seus discípulos e dizia. Então Jesus tem um momento particular, porque ele ensinava os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. É muito interessante, irmão. O Senhor está muito claro, não é uma palavra de derrota.
os filhos do homem vai ser entregue na mão dos homens. O filho do homem será morto. E o filho do homem, 3 dias depois da morte, ressuscitará. Está vendo, Sueli? Não era uma palavra de derrota. É uma palavra que fala da via dolorosa, uma palavra que fala da cruz, mas que termina com a ressurreição. Mas eles tinham muita dificuldade de aprender as coisas espirituais. Quando o Senhor Jesus desce do monte da transfiguração, que a tradição chama do Monte Tabor, Jesus está descendo daquele monte, não é? Eles, Tiago, Pedro e João, ouviram o Moisés e o Elias falar com Jesus dos acontecimentos da Semana Santa. Mas o coração deles estava duro. Quando Jesus sai do monte da transfiguração, Jesus diz: não diga, não fale nada disso para ninguém, só depois da minha ressurreição. Eles descem e perguntam assim: o que é ressurreição? O que ele quer dizer com ressurreição? Olha que coisa, marido. Aí depois, anteriormente, Jesus tinha falado: olha, o filho do homem será maltratado, será rejeitado, sofrerá muito, vai morrer, mas vai ressuscitar ao 3º dia. Os apóstolos não entendem nada. Pedro, usado pelo diabo, ainda repreende Jesus. E agora, irmãos, Jesus volta a falar a mesma coisa. Jesus volta a dizer: olha, o filho do homem será entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. Isso é Páscoa. Páscoa da morte, Páscoa da ressurreição. E aí o Evangelho diz, não é? Olha, 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus dá até o dia certo que ele vai ressuscitar. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Além de não compreender o que Jesus estava falando, não compreender, não é, o que o Senhor havia explicado, não é, eles estavam com medo de perguntar. É isso mesmo, gente, como Jesus havia falado para Satanás: arreda Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus e sim a dos homens. Então, irmãos e irmãs, eles não compreendiam. Eles não compreendiam o sofrimento, a morte, a dor, e também não compreendiam a ressurreição. A cabeça deles estava apenas aqui na terra. A fé deles estava apenas no que eles estavam vendo naquele momento. Eles não tinham fé nas profecias, não é? Que Jesus estava dizendo ali. A profecia da dor, a profecia da graça, a profecia da ressurreição. Na cabeça deles, irmãos e irmãs, eles estavam apenas congelados naquilo que eles haviam aprendido com relação ao messianismo judaico. E o mais interessante, que além de não compreender, tinham medo de perguntar. Quando eu era criança, Marisa, e até adolescente, eu tinha alguns professores que eles tentavam explicar a matéria e a gente, inclusive eu, tínhamos medo de perguntar. Porque tinha alguns professores que ridicularizavam os alunos que perguntavam. Não é? Então a gente tinha medo de perguntar. No caso aqui não, querido. Eles sabiam que Jesus era o Senhor, era o Mestre, era o bom pastor. Não é? Eles estavam ali com o Senhor, o bom pastor, do lado deles. Mas eles tinham medo de perguntar. Medo de falar: Senhor, o
que significa o Senhor ser rejeitado, o que significa o Senhor morrer, porque isso não está no plano. E o que significa ressuscitar ao terceiro dia. Talvez eles tinham até temor de Jesus, mas não tinham intimidade com Jesus. Intimidade para perguntar. Eu já disse que na oração você pede, na oração você louva, na oração você confessa, mas na oração você também tem que perguntar. Acrescente, agregue a palavra pergunta às suas orações, não é? Eles poderiam falar: Senhor, o que significa isso? O Senhor Jesus ia responder. Mas além deles não entenderem o que Jesus estava falando, porque a mente deles estava na carne, na terra, não é? Eles, na realidade, também não tinham liberdade para perguntar. Irmãos e irmãs, isso é uma ausência de intimidade com o Senhor Jesus. É verdade que muitas coisas nós não entendemos, mas nós temos que ter liberdade para ajoelhar e falar: Senhor, eu não estou entendendo isso, mas eu confio no teu amor, eu confio na tua misericórdia, eu confio no teu cuidado. Me ensine, Senhor. Só que tem, irmãos, que o Evangelho agora irá falar por que eles não entendiam. Por que eles não entendiam? O que estava no coração deles? O que estava bloqueando e prejudicando o espírito deles? O entendimento espiritual, o discernimento das coisas do Espírito. Olha o que o Evangelho diz no versículo 33. Chegaram em Cafarnaum, estando em casa. Lembra, eles saem do monte, agora estão em caminho para Cafarnaum. Chegando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus sabia o que eles estavam discutindo pelo caminho. Mas Jesus quer que eles falem. Escute bem, eles não estavam discutindo pelo caminho o que o Senhor tinha ensinado. Eles não estavam discutindo pelo caminho o evangelho que o Senhor tinha ensinado. Eles estavam discutindo pelo caminho a soberba, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a carnalidade que estava no coração deles. Amados, isso é um problema sério. Talvez nós, o cristianismo hoje, nós estamos discutindo coisas que não estão no Evangelho, não estão no coração de Deus, mas estão baseados nas nossas ganâncias, prepotências, vaidade denominacionais. Por isso que as denominações se matam, se atacam, se agride com suas doutrinas, cada um puxa para um lado, dá facada aqui e persegue lá, é uma complicação terrível. O Evangelho do Senhor é ensinado. O Evangelho do Senhor é ensinado. Qual é o Evangelho? Eu vou para Jerusalém, vou ser maltratado, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. E no coração deles, eles estão discutindo quem era o maior. Não é? Quem era o maior? Porque na cabeça deles, eles acreditavam assim: Jesus vai constituir em Jerusalém o reino político. E nesse reino político ele vai dar cargos. Primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. E nós queremos saber quem é o melhor, quem é o maior. Ali, como Jesus chamava Tiago, Pedro e João, eu creio que Tiago, Pedro e João eram muito soberbos. Ali, nós somos os maiores. Tudo que ele faz chama, nós estivemos no monte, hein?
Não podemos falar o que aconteceu lá, não, mas nós estivemos lá, não é? Então, irmãos e irmãs, alguém diz assim, a palavra ressurreição Jesus falava e não entendiam, porque ressurreição é ressurgimento. Na cabeça dele, mãe, poderia ser ressurgimento de Israel, ressurgimento do reino de Davi, não é? Eles tinham dúvida o que significava, não é? É verdade. Até a mãe deles brigavam por cargos, Gênesis, não é? Queria posição, junto da posição vem dinheiro, junto da posição vem o status quo, não é? O status é a posição que você ocupa dentro de uma sociedade. Você desenvolve determinados papéis sociais e esses papéis sociais lhe dão direito a um status dentro da sociedade. E é o que eles queriam. Por que eles não entendem o que Jesus diz? Porque o coração deles os corações estão totalmente tomados por coisas materiais, não é? Olha que coisa, amado. Ao invés do coração deles ser alimentado pelo Evangelho, e o Evangelho está dizendo sobre morte e ressurreição, o Evangelho está apontando para a Semana Santa, o Evangelho está apontando para uma experiência com Cristo crucificado e ressuscitado, mas eles não. Estão discutindo coisas que não estão na pauta de Jesus. Eles estão discutindo coisas que não estão no coração do Senhor. Não é? É uma discussão contrária ao projeto de Deus. Amado, eu preciso, em nome do Senhor Jesus, estar com meu coração sintonizado ao coração de Jesus. O que no coração de Jesus está hoje? Eu preciso ter uma intimidade de oração, eu preciso ter uma caminhada contemplativa, de ver o Senhor com o meu coração e perguntar, Senhor, o que está no seu coração? Conecte, nós sabemos muito bem o que é conexão, né? Conecte o teu coração ao meu coração. Pelo o Espírito Santo que faz essa conexão, irmãos. O Espírito Santo vem ensinar todas as coisas. O Espírito Santo lembrará tudo que Jesus falou. Então devo pedir, Senhor, conecte pelo Espírito Santo o teu coração ao meu coração. É isso que nós chamamos de contemplar. Entrar no templo de Deus, no jardim de oração. Repousar dentro do coração de Jesus e falar, Senhor, coloque no meu coração hoje aquilo que está no teu coração. Senão o Senhor vai estar ensinando uma coisa e eu vou estar discutindo outra. Senão o Senhor vai estar soprando por um lado e eu caminhando por outro. A onda do Espírito vai por um caminho e eu vou por outro caminho. Amados irmãos e irmãs, que coisa tremenda essa palavra. Eu preciso estar conectado com o coração de Jesus, pelo Espírito Santo, para que hoje eu possa viver o que está no coração dele, na vontade dele e no projeto dele para a minha vida. Essa é a verdade. E o Evangelho diz, mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutindo entre si quem era o maior. Não é? Quem era o maior? Quem era o maior politicamente falando? Quem era o maior, não é, espiritualmente falando? Quem era o maior na posição do reino messiânico? Quem era o discípulo mais próximo de Jesus? Quem ia receber cargos do primeiro escalão, no segundo e no terceiro?
E eles discutiam. Sabe por que eles discutiam, Marisa? Um falava, vai ser eu. O outro, não, eu que vou sentar à direita. Não, eu vou sentar à esquerda. Não, você nem vai sentar, o outro que vai. Eles iam discutindo, né? Essas discussões bobas que infelizmente existe até hoje no cristianismo. Enquanto a gente fica discutindo quem é o maior, né, as coisas do mundo vão crescendo, vão vindo como onda, destruindo todas as coisas. Enquanto nós estamos discutindo quem é o maior, Jesus tem tantos conselhos e orientações no Evangelho, na palavra dele, mas nosso coração não está aí. Está só discutindo quem é o maior. Qual é a maior igreja, qual o maior ministério, quem é mais gospel, né? Quem é mais litúrgico, quem grita mais alto, né? E quem grita mais baixo também, essa discussão, né? E a gente vai perdendo a conexão com o coração de Jesus. Aí Jesus ensina uma verdade espiritual e essa verdade precisa ser praticada pelos pastores e por cada um de nós. Diz assim, olha, Jesus assentando-se chamou os 12. Jesus se assenta, assim, chega para cá. Os 12 chegaram e Jesus lhes disse. Olha o que Jesus diz para esses 12. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele está dizendo, a sua meta no mundo espiritual, na igreja de Cristo, como igreja local, como denominação, não é desejar ser o primeiro, ser o melhor, ser o maior. As empresas agem assim. A igreja não pode entrar por esse caminho empresarial. Não, vocês querem ser o maior? Quem quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Seja o último. Esse vai ser o maior. Seja o servo de todos. Este vai ser o maior. Amado, a visão de Deus é quem serve mais. Não é quem grita mais, quem vai para a mídia mais, quem tem likes mais, não é? Quem tem mais condição financeira. A visão do reino é quem serve mais. Qual é a medida do meu serviço para Deus e para as coisas de Deus e para as coisas que estão no coração de Deus, não é? Jesus diz, olha, quem quer ser o primeiro, não é? Será o último e servo de todos. Esse é o caminho, querido, não é? Esse é o caminho. É o Senhor que te levanta, é o Senhor que te exalta, é o Senhor que te aprova, é o Senhor que está contigo do seu lado, é o Senhor que te dá força. Ah, pastor, eu trabalho para um patrão, ele paga o meu salário. Amado, quem paga o teu salário é Deus. Porque se não for Deus, até a empresa do seu patrão vai falir. Não é verdade, querido? Então sempre olha para Deus e glorifica a Deus. Você está nesse trabalho, você está nessa empresa, você é empresário, você é um líder bem-sucedido por causa de Deus. Então permaneça assim, olha, eu tenho porque Deus está comigo. Não é? Eu tenho porque Jesus está comigo. Eu posso porque Jesus me dá força. Eu prospero porque Jesus me ajuda a prosperar. Eu estou vivendo com o suprimento de Deus porque o Senhor tem me ajudado. Que coisa linda.
para simbolizar isso, Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando nos braços. Jesus traz uma criança, coloca no meio, pega a criancinha no braço assim. Que privilégio para essa criança, hein, mãe? Essa criança chegou no céu e falou assim, Jesus me pegou no colo. Literalmente, né? Pegou ele nos braços, disse, quem recebeu uma criança, tal como este meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Nessa perícope, nesse evangelho, Jesus pega a criança e recebe nos braços. E diz, quem receber esta criança, aleluia, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, eu recebo essa criança no meu colo em nome de Jesus. É a mim que recebe. Aleluia. Não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Recebe o próprio Pai, Marisa. Tá vendo? Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Eu recebo Deus na minha vida quando eu tenho essa simplicidade de fazer as coisas em nome de Jesus. Olha a mente deles. Eles estavam trabalhando com estatística, né? Uma mente bélica, como expulsar o Império Romano, como o templo seria, os hipócritas do templo seriam expulsos, né? A mente deles estava ali, quem é o maior, quem é o melhor, quem pode mais, quem mais tem poder, quem está mais perto de Jesus, né? Até para ficar perto de Jesus era uma questão mais política, quem está mais perto de Jesus. Jesus falou, olha, o evangelho não é isso. O evangelho é tão simples como pegar uma criança em meu nome. Se eu pego uma criança, põe no colo em nome do Senhor, eu não estou recebendo Jesus, estou recebendo o Pai. O evangelho é simples. Não é essa complexidade maluca de implantar o império romano. Nada disso, o evangelho é simples. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Tão simples como pegar uma criança no colo. Nessa perícope é isso que significa. O evangelho é tão simples como pegar uma criança no colo. Tá vendo, marido? O evangelho é tão simples como receber uma criança em nome de Jesus. Então, querido, não complique sua vida. Permaneça com o evangelho de Jesus. Permaneça crente em Jesus. Permaneça caminhando com Jesus. Leia a palavra de Deus toda. Concentre sua mente no evangelho de Jesus. Leia toda a Bíblia com os óculos do evangelho. Porque o Senhor está contigo. É tão simples assim. Tão simples como pegar uma criança no colo em nome de Jesus. É nessa simplicidade que você vai viver. Você é mais do que vencedor. O Senhor está contigo. Pense nas coisas eternas. Em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Ana Maria Matos. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela simplicidade do Evangelho do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos ajuda sempre. Pai, nos ensine a caminhar assim, conectados com o coração de Jesus, recebendo as direções que vêm do céu. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, que alegria estarmos juntos essa manhã. Eu quero lembrar vocês duas coisas.
Primeiro, que hoje, 19 horas, nós temos nosso Orando a Palavra, agora é no Facebook. E nós vamos falar sobre o Shalom de Deus, a paz de Deus. Amém? Outra coisa que eu quero que você lembre, não esqueça, quarta-feira que vem, se ser amanhã outra, aliás, na outra semana, nós começaremos a nossa campanha de oração da Quaresma. A Quaresma é a primeira campanha de oração da igreja. Quarta-feira que vem começa o ciclo da Páscoa. Inclusive eu quero sábado dar para vocês um estudo. Olha bem, sábado eu quero dar um estudo só sobre o ciclo da Páscoa. 8 horas da noite. Quem puder estar comigo no Facebook, sábado, 8 horas da noite, eu vou dar um estudo sobre o ciclo da Páscoa. E aí, queridos, nós vamos começar a campanha de oração da Quaresma. A Quaresma, ela é um tempo de oração, um tempo de jejum e um tempo de esmola. Isso significa, queridos irmãos e irmãs, que na Quaresma eu vou intensificar a minha oração pela minha vida, pela minha consagração pessoal, pela minha família e pelo mundo. Também significa que na Quaresma eu vou fazer jejum e abstinência de alimentos. Jejum é não comer nada. Vou fazer jejum de pão. Não existe jejum de pão, é abstinência de pão. Então você vai fazer uma abstinência, né? Nesse jejum, nessa abstinência que nós estamos orientando, nessa campanha da Quaresma, nós vamos retirar da nossa vida, nesse período da Quaresma, 3 elementos. A carne e seus derivados, não o ovo está liberado. A carne e seus derivados, o açúcar e tudo que leva açúcar, nós vamos retirar o refrigerante, seja ele 0, seja ele o que for. Então, açúcar, refrigerante, carne, vai ser a nossa abstinência. Toda sexta-feira nós vamos fazer um jejum. Até a hora que a gente puder. Até meio-dia, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Depende do remédio que você toma. Né, marido? Então nós vamos fazer uma abstinência, um jejum toda a sexta-feira da Quaresma. E vai ser um período espetacular. E nessa Quaresma, no que diz respeito à esmola, nós iremos fazer uma ação concreta que nos custe para ajudar alguém, algum ministério, alguma obra. Será uma ação de caridade secreta. Amém? Ninguém pode saber, a igreja não pode saber, seus amigos não podem saber. Será uma caminhada secreta. Então, nós estamos nos preparando para essa Quaresma, que vai ser tremenda. Amém? Nesse período eu oriento você a ler livros espirituais, se concentrar bastante no Evangelho da paixão e da ressurreição do Senhor. Eu já até mostrei para vocês aqui a quantidade de livros que eu estou me preparando, já estou lendo, porque eu possa estar bem conectado com essa grande campanha de oração, que é a primeira campanha da Igreja Primitiva. E nós vamos estar na quarta-feira de cinzas, por isso o nome cinzas, porque é o início da Quaresma. Não tem nada a ver com carnaval cinzas não, tá, Maria? O nome cinzas tem a ver com o quê? Com a Quaresma, que é um dos símbolos da Quaresma, cinzas, né? Cinza e panos de saco. Nós vamos estar nessa Quaresma, né? Começando na quarta-feira de cinzas, às 10 horas da manhã, no altar da igreja. Vamos ter o culto com Santa Ceia. Quem puder, vai em jejum, tá? Quem puder, vai em jejum. Se você também estiver em casa, não estiver em Friburgo, assista aqui pelo Facebook em jejum. Eu
Eu vou fazer o evangelho do dia lá, 8 horas da manhã, mãe, e depois vamos fazer o culto às 10, e vai ser tremendo e sobrenatural. Amém? Vamos nos preparar, em nome do Senhor Jesus, para a quaresma. Tereza está perguntando se pode mel. Mel pode. Mel pode. Nós também estamos nos preparando com esse livro aqui, ó, Retiro da Quaresma e Semana Santa. Tá bom, queridos? Muito bom. Vamos então orar pela sua vida. Não esqueça hoje o nosso Orando a Palavra, hein? Às 19 horas, com o pastor Orlando Lima Júnior. Tá bem? Ele vai fazer de tudo para estar com a gente. Semana passada ele fez, hoje está completando uma semana, né, mãe? Do acidente em Petrópolis. Foi a maior catástrofe de Petrópolis, muitos mortos. E ontem eu fiquei sabendo que um primo meu, ele é primo meu da parte de mãe. Os parentes dele, por parte de pai, ele perdeu 11 pessoas. Luiz Alberto, né, meu primo. Por parte da Nazi não é minha parte, que é a mãe dele. Por parte de pai, ele perdeu 11 pessoas da mesma família. Que coisa, né? Muito triste, né? Perdeu primos, tias, perdeu um monte de gente. 11 pessoas da mesma família que meu primo perdeu. Então, amados, eu tenho um amigo aqui no Facebook, ele diz assim, olha, essas enchentes já perdi casa, perdi imóveis, mas esse ano foi terrível porque eu perdi minha filha. Imagina, mãe, que dor. Então, uma semana de dor, fazemos hoje uma oração em memória a esses pais e essas mães que estão sofrendo, não é? E entregando na misericórdia de Deus toda essa situação. Amém, queridos? Vamos fazer isso. Coloque aí as pessoas que você quer que a gente ore, não é? Suzete está orando pelo Evaldo, pela família. Jane, essa noite eu orei 2 vezes pela Gabriela e a Rafaela, né, mãe? Rafaela e Gabriela. Estivemos ali. Raquel e a Gabriela, eu orei pela Raquel. Não orei por Rafaela, não, orei por Raquel mesmo. Eu confundi. Orei pela Raquel, orei pela Gabriela essa noite 2 vezes. Temos orado por vocês. Amém? Temos orado por vocês. Vamos estar orando então. Amém? Orando pelo Madalena, pelo Valquírio, né, irmãos? Orando pelo Valquírio, orando pela Paulinha, pela Angélica, orando pelo amado Davi. Davi, estou orando por você, hein, Davi? Aí Davi diz assim, obrigado. Não é? Orar pela Carolina, exatamente, Carolina, está com tosse alérgica, não é? Temos orado pelo Davi, pelo seu Osmar, não é? Orado pela Moisés, Ivete e Luzia, que são preciosíssimas. Orando também pelas nossas irmãs Marina, Maria, que são pessoas muito preciosas. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos então orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, aqui estão nomes de pessoas que necessitam de oração. Uma semana depois, Senhor amado, do acidente em Petrópolis, te agradecemos pelos sobreviventes. Ontem fomos buscar o Estevão, que estará conosco até depois do Carnaval. Muito obrigado, Deus, por isso. Mas também oramos em memória, Pai, daqueles pais, daquelas mães, daqueles irmãos, daqueles primos que perderam seus parentes e seus amigos. Oramos pelos pais daquele garoto de cima do ônibus que se afogou e o corpo não foi encontrado. Oramos, ó Deus, por cada pessoa, Senhor. Ó Deus, e colocamos nas tuas mãos de misericórdia todos, Deus amado, que estão sofrendo. Todos, ó Deus, que perderam seus sonhos, seus projetos. Pai, colocamos nas tuas mãos, Senhor, 8 dias depois,
Pai, uma semana depois, colocamos nas tuas mãos todas as pessoas que sofrem. Pai amado, colocamos nas tuas mãos de misericórdia, Pai. Pai amado, a cidade de Petrópolis, todas as cidades que estão vivendo situações climáticas complicadas, pedimos a tua bênção, Pai. Olha também, Pai, as pessoas enfermas, as pessoas que estão necessitando da tua bênção. Te agradecemos, ó Pai, pelo Alcides Augusto, Deus amado, que completa hoje 19 anos de casado. Te agradeço pela Ana Beatriz, que domingo completou mais um ano de vida. Senhor, muito obrigado por essas vidas tão preciosas. Senhor, nos dê uma terça-feira de santidade, de oração. Que nessa terça-feira possamos estar conectados com o teu coração. Abençoa o Brasil, abençoa o mundo que sofre. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Graças a Deus. Irmão, tenha um dia muito abençoado, guardado por Deus e feliz. Amém. Receba nesse momento a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Zé Luiz, um beijo. Sandra, Rinaldo, Gabriela, todos vocês são muito queridos e amados. Um beijo para vocês. Deus abençoe, Neia. A paz, Agar.